pouco, eu tenho 71 anos. Bom, é uma coisa meio estranha assim de explicar, porque na real eu sempre, como qualquer criança, eu sempre gostei muito de inventar, de brincar, sabe, de fazer teatro de sombra, de contar história. Eu sempre fiz isso, mas isso eu acho que é uma coisa de criança, né? Na real, nem era formação acadêmica, a minha ideia era fazer arte, né? Mas, assim, não necessariamente teatro, né? Não sei, não tem uma explicação lógica, assim, eu não cheguei a pensar, não parei para pensar. Aí eu entrei no CAD e comecei a me interessar, aí que eu comecei a entender e a me interessar e, ao mesmo tempo, a me frustrar, porque o que aconteceu? Eu notei que para atuar eu tinha que fazer coisas, eu tinha que apelar, eu tinha que chorar, eu tinha que fazer coisas que eu não conseguia. E aí eu disse, bom, eu vou dirigir então, que aí não preciso chorar. Ou dar aula. E aí eu me formei, comecei a dar aula. Daí a Lúcia e o Irion foram e criaram o curso em Santa Maria de Educação Artística curta na época. E daí me chamaram, em 76 eu fui. Éramos um grupo pequeno de 5, 6 professores, então a gente se dava tri bem. E a gente definia assim, bom, nós não vamos dar aula, nós vamos fazer uma montagem e todas as disciplinas vão se dirigir para essa montagem. Tipo um trabalho de formação. E era muito bom. E Mananciais foi um dos espetáculos, mas teve vários. Teve Mocking Pot, do Peter Weiss, teve um outro do José Guimarães. Em 1981 eu fui para a França para fazer o mestrado. E chegando lá eu comecei a me deprimir. Fazendo só a parte do mestrado, a parte teórica, porque as universidades são teóricas, né? Não tem possibilidade de prática, nem os cursos, assim. Mas enfim, aí um amigo meu e colega que morava lá na época, ele disse, por que tu não tenta a escola Jacques Lecoq? Então, era tão prazeroso e ao mesmo tempo tão... Eu sentia que era muito importante para mim. A gente passava praticamente o dia inteiro lá, porque tinha aula e depois a gente ensaiava. A escola Lecoq, ela é uma experiência assim, para mim foi a maior experiência que eu tive, assim, não só na questão de formação, sabe, mas a questão de vida mesmo. Bom, no DAD eu entrei em 2000, um monte de professor, né, diferente de Santa Maria, foi uma outra relação. Eu até no início eu tentei propor esse tipo de montagem, né, que a gente fazia, e aí fui na hora, assim, não tem condições. Daí eu já era meio que obrigada a fazer pesquisa. E daí eu digo, eu vou transformar esse trabalho da pesquisa num trabalho de formação também, né? Como que isso funcionaria para uma formação do ator? Aí, como um treinamento, sim, por que não, né? E depois, na verificação desse treinamento, uma criação artística, né? Então, eu decidi trabalhar com as técnicas corporais do gaúcho, primeiro porque eu tinha trabalhado teoricamente isso na tese, né? Na tese. E tudo que envolve corpo me interessa, né? E por que gaúcho, né? Porque eu poderia muito bem continuar trabalhando com as técnicas do Lecoq, né? Percebe? Mas só que são técnicas que ele inventou, né? O sistema é dele, né? Eu pensei assim, eu queria criar uma outra coisa, um sistema que tivesse a ver com a minha cultura, sabe? Não com a cultura que eu aprendi, com a minha cultura. Então, me apropriar do que eu aprendi e criar outra coisa, sabe? E a ideia é, de uma certa forma, também quebrar com esse estigma gaúcho, né? Que a gente tem, essa coisa folclórica, assim, muito machista e tradicionalista
e rasa, né? Eu acho que tem muito mais material interessante do que a gente possa imaginar, né? Na nossa cultura e que não se resume só ao nosso folclore. Então, as técnicas corporais, por exemplo, são pouco, quase nada abordado, né? Por exemplo, nos estudos antropológicos, mesmo no folclórico, né? Tem as danças, mas não se estuda a fundo, né? Então eu pensei nisso, assim, de usar as técnicas corporais do campeiro, né? Da campeira, do campeiro, né? E claro que aí a pesquisa foi tomando uma dimensão que eu não esperava que tomasse. Eu achei que ela ia acabar em 1 ano. Mas assim, os resultados foram tão legais, foram tão interessantes, que até ela existe até hoje, né? Desde 2001. Elisa, de qual grupo de pesquisa, qual grupo tu era? Tu se lembra de que ano? Eu sou da primeira edição. Ah. Eu entrei na faculdade desejando ser uma artista pesquisadora, ser uma artista técnica. É muito louco pensar na pesquisa hoje, né? Porque nem estava falando agora há pouco que estava completando 20 anos, enfim, eu sou o primeiro, né? Na verdade, oficialmente, eu sou o primeiro bolsista da Inês. Pesquisa da Inês. Aula 1, 4 de abril de 2001. Nico, eu, Andressa, Cristina. Aquecimento individual, frio na barriga, me sentindo observado. Que, ó, o primeiro é aquecimento individual, cada um fazia o que sentia necessidade. Depois, incluindo alongamento. Depois, sequência de capoeira. Depois, 3, acrobacia. A Inês queria tudo que tornasse os nossos corpos, mentes ágeis e prontos. Nós queríamos instrumentalizar. No primeiro momento foi muito louco assim estar nessa pesquisa porque ela não dizia muito sobre mim, até porque eu não sou gaúcho, né? Então falava de uma realidade cultural da qual eu não fazia parte. Então quando a gente foi a campo, né? A gente foi visitar uma fazenda, depois foi num rodeio, lá. Então era tudo muito novo para mim. Eu era muito, ainda sou, né? Guri de apartamento, tá. Aí nós fomos para a fazenda seguir aquelas etapas da análise de movimento. Observação, imitação, contagem, decupagem. Era uma fazenda que ainda tinha a lide campeira de uma maneira mais tradicional, né, Laura?
porque hoje em dia ninguém mais tosquia ovelha daquele jeito, assim. Uhum. Os processos eles foram sendo feitos de uma maneira mais manufaturada. E aí se perdeu o trabalho corporal, e de uma maneira é o que aconteceu com toda a sociedade, né? Aí, assim, a gente lá viu fazer a linguiça, viu tosquear, vimos a atividade do tronco, vimos o laço, vimos o pealo, vimos um animal ser sacrificado. A gente foi para Caçapava, viu lá as ações, as atividades, gravamos, registramos, desenhamos. Chegamos na sala de aula e começamos a trabalhar as atividades que a gente escolheu, as melhores, as que a gente achou mais interessantes, assim, tipo laçar, tá? Por exemplo. Aí a gente imitava o laçar. Aí, da imitação, a gente começou a decodificar, a cortar em pedaços. Como o Lecoq faz. Aplicamos a técnica do Lecoq. E depois começamos a estilizar. Eu com eles. Eu dizia, aqui não dá oposição, bota oposição. Vocês não saem do espaço. Que tinha as características, os princípios da presença física. Equilíbrio, desequilibrado, equilíbrio de luxo, oposições, alternância, né? Com o sistema finalizado, nós começamos a criar o espetáculo Nariz. O espetáculo de vocês era o Nariz, né? Era. Como é que foi esse processo, assim? Ai, eu me lembro que eu briguei muito. Mas foi bem divertido fazer. A gente chegou a apresentar em São Paulo, na USP e tal. Então, foi bacana. Foi bem legal. E a gente meio que instituiu também, o que para nós foi uma honra, assim, a questão do TPE. Porque a gente que bateu o pé e conseguiu criar essas apresentações meio de 30 na Alziro. E aí a gente fazia toda semana, assim, isso não tinha no DAD, né, na época. E aí o Nico, ele comia no X do Speed. Aí o Nico sempre foi muito observador, assim. Mas foi uma coisa assim, eu estava observando como aqueles caras são rápidos fazendo aquele X, né? Ele pega isso, ele pega aquilo, ele bota o óleo, não sei o quê. E assim nasceu a partitura do X-Burger. Nossa seleção foi como a pesquisa vai agir em corpos não treinados. Então, quanto mais basicão tu for, melhor. Então, eu acho que eu fui selecionada exatamente porque eu não tinha perfil de nada. Existe, assim, uma aura, para mim, existiu nessa época, uma certa aura de uau, eu vou entrar num clube secreto, numa coisa que ninguém sabe direito o que é. Ela foi o primeiro contato de pesquisa continuada que eu tive no teatro, né? O primeiro contato de pesquisa artística. É o primeiro contato com um grupo de teatro que vai realmente começar a pesquisar um assunto e desenvolver esse assunto. Eu lembro que tinha uma seleção para bolsistas de um grupo de pesquisa e acho que nos papos de corredor do DAD alguém disse que era uma coisa legal. Eu entrei sem saber e eu, desde que eu saí da pesquisa, eu fiz questão de falar para todo mundo, entra na pesquisa da Inês. Eu sempre digo que foi uma formação paralela para mim dentro do DAD. A Inês me formou de um jeito que o DAD às vezes não aprofunda a formação. A carga horária era muito intensa e tinha estofo
o que ela estava nos ensinando, assim? Eu acho que profissionalmente, assim, e dentro da academia, né, a gente teve contato com algo que a gente sempre estudava na teoria, né? E aí essa coisa de laboratório, né? Que é uma oportunidade, pelo menos na minha época, era muito rara, né? Claro, adquirindo ferramentas, né? E habilidades, desenvolvendo habilidades, né? Porque ninguém nasce com habilidades do nada, né? Eu lembro que o começo, para mim, foi muito difícil, porque, imagina, 19 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu era muito dispersa. Eu era uma borboleta, assim, tipo, passando uma mosca na minha frente. Então, assim, foi um exercício de concentração muito importante, assim, que refletiu muito na minha vida acadêmica. E no meu corpo também, assim, enquanto atriz, enquanto pessoa existente no mundo. Eu lembro que um dos comentários, inclusive, do Anildo, uns 2 meses depois que a gente começou a pesquisa, ele virou para mim, eu falei assim, parece que não tá adiantando nada, porque eu não sinto muita diferença no meu corpo, eu ainda atuo mal, sabe? Tipo, 2 meses eu já queria resultado, assim. Super! Daí ele virou para mim e falou assim, tu é uma pessoa completamente diferente de quando tu entrou na pesquisa. Eu vejo que tu existe agora. Eu tinha presença, mas hoje eu tenho presença. Eu chego nos lugares, as pessoas lembram de mim, e eu acho que isso tem muito a ver com a postura, E claro, em cena, às vezes eu tenho que tentar me reduzir. Quando eu fiz a entrevista para entrar na pesquisa, eu tinha uma expectativa de ter um treinamento corporal. Eu tinha feito naquele ano uma disciplina com a professora Inês, tinha gostado muito dela. Queria talvez ter uma vivência de técnicas de mimo, de comédia dell'arte. E daí eu acho que o que estava me chamando a atenção era a questão própria do treinamento corporal, que eu já tinha, né? Quando eu cheguei na pesquisa, eu já tinha toda a minha vivência com acrobacias. Bem, eu participei da pesquisa por uma questão muito prática, assim, eu precisava de dinheiro para ir para aula. E, enfim, eu tinha várias bolsas abertas, e daí essa bolsa tinha algumas coisas que me interessavam, assim, algumas palavras, na real. O título da pesquisa, né? A palavra corpo, a palavra performance, a palavra atriz-ator, a palavra dançarina. Elas juntas, essas 4 palavras, enfim, elas juntas me causavam muito desejo, assim, nossa, como tudo isso está junto, tipo, é isso que eu quero, sabe? É isso que eu sou, é isso que eu quero me desenvolver. Então, a gente soube da pesquisa por meio do panfleto que foi divulgado no DAD, e logo na entrevista, assim, no primeiro momento que foi na primeira semana de aula. Foi na primeira semana de aula de 2020. E daí a gente foi, tipo, fazer uma entrevista com o Gabi, a Nath e a Inês. E tinha muita gente. E ele ficou muito surpreso, porque na vez dele não tinha ninguém. E eu acho que o que mais chamou atenção foi a Inês, assim. Porque pelo menos eu e a Bibi, a gente já tinha feito uma cadeira com ela, de fundamentos da dramaturgia do ensinador. Então eu queria trabalhar com ela de novo. E daí, pra nossa surpresa, ela passou todo mundo. Começou a pandemia, a gente tinha um grupo de, sei lá, 15 pessoas. E foi saindo. E ficamos só nós 4. Então, quando a gente começou a pesquisa, foi lá em agosto, porque tinha parado tudo. Foi lá em agosto e foi com a parte teórica. O que nunca tinha acontecido antes, era sempre a teoria vinha depois. Mas a gente leu o livro de treinamento do ator do Eugênio Barba antes de tudo isso acontecer, assim, ansiando para que logo voltasse o presencial, o que não aconteceu. Começou pelo fim, a gente começou com a teoria. A teoria sempre é depois. Primeiro a prática e depois, porque a teoria para mim complementa a prática e não o inverso. Trabalhar com matérias, elementos, tu vê 1000 possibilidades de composição de personagem, que não é... A biografia é importante? Mas não é só. A ideia é o corpo, né? Acionar o imaginário, o corpo formatar imagens, né? Em cena, essa é a ideia, né? Eu não deixo de olhar, eu olho e sei o que eu não quero, ó. Eu sei o que não funciona, eu aprendi, né? A gente aprende isso. Tu só vai se liberar quando a técnica for precisa. Quando a Inês, né, tem o clássico da Inês, que é o
né? Isso para mim é incrível, assim, eu sinto muita falta disso. Tanto na acrobacia como em outros momentos tu tem que, sabe, e na improvisação mesmo, a Inês sempre queria que a gente fosse mais, que a gente tentasse mais, que a gente não se bitolasse. Essa vontade de aprender, de descortinar um mundo novo, né? E ao mesmo tempo isso é acompanhado de um rigor. Começava a pesquisa às 8h30 da manhã e ia até ao meio-dia. Não tinha conversa. Era de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia. Então, se você chegasse 1 minuto atrasado, meu Deus, era uma preocupação, assim, meu Deus, me colocou... E daí era uma atmosfera de trabalho muito séria, muito rigorosa, assim, até. Depende de como a pessoa que conduz também, das pessoas que estavam passando, nos transmitiam, mas a gente sempre fazia em círculo, a gente sempre fazia em silêncio, sempre já tinha se criava um clima de que profissional, assim. Teve algum dia que disse, ok, ninguém tá em condição, porque tá final de semestre, prova, blá, blá, blá. Aí, de repente, faz sessão de massagem, de repente, não, mas sabe, podemos fazer... Sempre tinha alguém que dizia, vamos, Maico, bora, é importante. Ou o contrário, quando tava todo mundo, tipo, muito cansado, todo mundo se olhando, tipo, vamos. Aí alguém olhava e dizia, gente, vamos tomar um café? Tinha vontade, as pessoas, a gente gostava, e era diário. Às vezes a gente, quando tinha para preparar para algum simpósio e coisa, a gente se reunia até no sábado. A gente tinha a parte teórica, daí a gente pegava textos, traduzia do italiano, traduzia do inglês, tipo, trazia materiais que não tinha materiais do Dade, tinha materiais da Inês que a gente lia, mas tinha outros materiais que de repente, tu ouviu falar do pesquisador X, então a gente tentava adicionar esses outros conhecimentos. É essa vida, é essa espetacularidade que o gaúcho tem quando está em contato com o animal, e é o que a Inês sempre nos exigia, que, né, a questão tá morto, não estou acreditando, tá morto, sai, faz de novo. Às vezes parece que quando a gente não consegue, se torna frustrante e a gente se magoa, mas é até aquilo entrar na tua pele. O trabalho da prática teatral, ele é um constante exercício de humildade, né? Eu tinha um corpo muito rígido, né? Era muito difícil, né? Algumas coisas eu não conseguia executar, mas depois o corpo foi se alongando, né? Foi ficando mais flexível com o tempo. Né? E é a coisa da prática, né? Quanto mais a gente praticava, mais a gente conseguia vencer. Desequilíbrio, eu tinha um problema seríssimo de equilíbrio quando ficava na ponta dos pés. Tu tem que encontrar no teu próprio corpo isso, né? Onde é que está meu equilíbrio? Não é vendo o outro fazendo que eu vou encontrar o equilíbrio. É que principalmente por estar falando agora especificamente sobre a parte que eu mais gosto, que é a questão acrobática, eu acho que é essencial o treinamento. As acrobacias vão exigir um pouco mais de força dos movimentos, mais de flexibilidade, agilidade do corpo, e a gente precisa de um treinamento, algo que é contínuo, que é sob a base da repetição, para poder conseguir fazer os movimentos, né? Todos os movimentos eram importantes, e a gente parava, sentava e se perguntava, eu acho que tem que ser assim, aí a outra falava, eu acho que tem que ser assim, e a gente às vezes brigava, né, tipo, não, isso tem que ser na ponta do pé, não pode ser na ponta do pé, tem que ser mais calcanhar, tem que ser aterrar. A gente manteve a ciência do movimento, que foi dada pela dica de Buenos Aires, e que a Inês prontamente acolheu a crítica e disse o que a gente pode fazer melhor. E daí que surgiu as novas dramaturgias, e daí surgiu essa partitura da Karina, que daí o Maico apresentou, que era a criação de dramaturgias, e que daí venceu o salão de iniciação. Se tu pensar, a gente tem uma pesquisa que venceu um salão de iniciação científica. A gente ganhou da medicina, a gente ganhou da física, tipo, não é só, sabe? Tipo, isso aí é incrível. Não é ganhou o Instituto de Artes, ganhou na universidade inteira. Isso é muita coisa. Nossa. É impressionante, sabe? Me vem uma sensação do nosso embate interno. Eu sempre penso nesse embate interno que nós tínhamos
de visões diferentes sobre a partitura. Da nossa necessidade de entender o que ia ser a partitura que ia ser passada. E entre nós, né, um trabalho interno para conseguir passar adiante. E aí a gente cedia num lado, né, insistia no outro. Isso é muito importante para o desenvolvimento de um grupo de teatro, sabe, de um grupo de pesquisa. Eu saí da pesquisa no final de 2003, mais ou menos. E desde então, olha só, além de ter citado a pesquisa em artigos, eu estava em 2010 em Sevilha fazendo uma apresentação, um evento, uma apresentação do Confesso que Capitu, que é um dos espetáculos solo que eu faço. Apresentei o movimento do ginete e como daquele movimento, que é super marcial, como que ele foi se moldando, trabalhando qualidade de energia, tamanho de ação, intensidade, velocidade, e todos aqueles fatores do movimento que o Lecoq vai falar, variando esses fatores, como que eu construí a personagem da Capitu em suas 5 fases, né? Eu acho que a pesquisa, ela nos obrigava a sair sempre da zona de conforto. O mais desafiador foi transmitir, porque tu sai da posição da passividade e tu tem que ser proponente, né? A energia do grupo depende da energia que tu deposita no ato de transmitir. Por estar no estado fragmentado da pandemia e da gente estar fazendo isso virtualmente, tem que ao mesmo tempo que faz, narra, olha para a tela de uma maneira menos holística, né? Como é presencial, que todo mundo está ali, ritmo, tempo, energia, sente na hora, e a gente está mediado por telas e computadores. Segura aí atrás 1, segura 2, segura 3, solta! Como agora a gente não tem outro corpo, né, no espaço como referência, olha só como já muda. A gente está contando até 3. Então segura 1, segura 2, segura 3, solta. Tá, não, mas tem uma diferença, né? 1, 2, 3 e segura 1, segura 2, segura 3. É para segurar 1, exatamente, tem uma diferença. Na minha oportunidade do grupo de pesquisa, a montagem do centenário do IAC deu a origem ao Grupo Cerco, que é o grupo com quem eu trabalho até hoje, inclusive com a Inês, que foi minha orientadora não só de iniciação científica, mas de mestrado e agora de doutorado também, e diretora do meu grupo, né? Então não era uma coisa da pesquisa, mas a gente não ensinou o sistema para todo mundo. A gente não fazia todo o aquecimento, a gente puxava uma parte do aquecimento com todo mundo e às vezes ou antes ou depois do ensaio a gente se juntava para passar as partituras e o que precisava. Então o sobrado, a montagem do Grupo Cerco não tinha o sistema dentro. Era uma coisa assim, vamos ver o que acontece com o corpo desses atores que sabem o sistema enquanto montam. O que aconteceu foi que a montagem foi muito exitosa e daí o Cerco continuou na sua carreira profissional. Mas a gente não usa o sistema, né, as partituras do sistema dentro do Cerco, mas a gente mantém uma tradição de como que a gente trabalhava na pesquisa. Tem horário para chegar, não pode faltar, é uma coisa coletiva, tem um fundo acadêmico, a gente pensa sobre o que a gente está fazendo, a gente pensa no vocabulário que a gente usa no ensaio, a gente fala de trabalho pré-expressivo, fala de treinamento, segue usando a metodologia do Lecoq, né, para muita coisa, inclusive acrobacia dramática, as máscaras. Hoje a gente vai começar a trabalhar comédia dell'arte para o próximo trabalho que a gente vai fazer. Então tem Lecoq, tem Inês, ainda tem sua ligação com a pesquisa. E foi daí, então, o nosso grupo, a gente fez mais ou menos 1 ano
tematização, né? A gente fez a aprendizagem daí das partituras e das técnicas, com encontros 4 vezes por semana, e a gente leu um artigo sobre a biomecânica do Merrill, que tinha ali uma descrição de uma partitura do Merrill. Daí eu cheguei a comentar, então por que a gente não faz isso com as partituras da própria pesquisa, né? E daí, então, a gente iniciou um longo processo de fazer toda a descrição dos movimentos e colocar as qualidades de movimento, que é uma forma tanto de registro, né? Porque também a gente fica nessa questão de que é uma tradição viva, né? Uma tradição moral de movimento. E daí, depois, as pessoas elas começaram a sair, e daí eu acabei ficando sozinho em 2016. E daí eu acabei criando o espetáculo durante esse último ano. Daí foi um monólogo, que foi Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, com textos do Caio Fernando Abreu. Eu queria muito fazer uma coisa em grupo, às vezes achava que eu não estava preparado, às vezes achava que eu não tinha a maturidade, ou até mesmo não sabia o que fazer, ou como começar para fazer algo sozinho. O que mais do que um processo solo para a gente conseguir verificar o nosso processo de comprometimento com algo, porque eu chegava na sala de ensaio sozinho e eu precisava fazer o espetáculo, né? E então esse processo de autonomia eu acho que é crucial a gente já trabalha desde o começo do sistema. Essa experiência me ofereceu uma busca de uma identidade artística também, e acabou se criando uma pesquisa pessoal para mim. Uma das maiores contribuições também foi que eu comecei na iniciação científica, e daí eu logo passei para o mestrado, e agora estou no doutorado, assim, de uma forma de uma pesquisa continuada. O espetáculo que eu e a Nath fizemos, a gente gravou ele, né? A gente realizou, ele gravou. Foi uma pesquisa de criação completamente laboratorial, assim, para criar repertório para nossa carreira, para criar, enfim, exercitar, desenvolver. Então, isso foi muito legal, assim, esse exercício de criar essas diversas imagens e mundos com o corpo. Acabei desenvolvendo uma paciência com o trabalho, que eu sou muito, tudo tem que ser agora, vamos lá, sabe? O mundo tem que estar, o mundo tá girando, daí foi um estado ou outro de não. 10 meses pesquisando algo, isso foi um processo bem privilegiado, né? De ter 10 meses recebendo do governo federal para pesquisar no Brasil, assim, é um espaço muito bom. A gente passa pelo treinamento do ator, depois a gente passa pelo treinamento do diretor e do professor. Então, fora o processo de criação todo. E depois a gente trabalhou com toda a questão burocrática do espetáculo. Então, ela dividiu em grupos. Tinha o grupo da direção, que era eu e a Magda, que fazíamos assistência, o pessoal da produção, aí tinha o pessoal que ia correr atrás da parte artística, do cartaz, do design. Ela nos dividiu em grupos e cada um foi resolver um BO burocrático. Então, a viagem para a França foi uma questão, assim, foram 7 meses, assim, de preparo. Foi um colóquio de etnocenologia, que a Inês fez, e essa pesquisa toda é uma pesquisa etnocenológica, né? Então, essa teatralidade que a Inês vê, que a gente vê, né, na pesquisa, quando a gente olha para um gaúcho laçando um boi, aquilo é teatral, né? Então, a etnocenologia, ela pesquisa isso, a teatralidade das manifestações culturais. É que eu queria descobrir coisas, né? Cada grupo que entra mostra uma coisa. Mostra, sei lá, uma faceta da pesquisa, mostra ou os movimentos diferenciados, ou mostra um resultado interessante, um resultado que eu nunca esperava. Para mim, abre horizontes, sabe? Assim, porque vocês são jovens, né? Vocês são jovens, vocês renovam para mim. Sim. Ela tem modificações nela, eu acho que ela sofre modificações, mas ela vai trabalhar sempre com os princípios, né? Que por mais que mude um detalhe de mão, ou da onde nasce o impulso, ele sempre vai ter
oposição, sempre vai ter um impulso, sempre vai ter, tá, não, é o quadril que leva, é o peito que leva, porque depois a questão de velocidades, de ritmos, de tensões, eu acho que é justamente isso é para ser desconstruído, né? Para que tenha a sua própria vida, né? Tanto é que quando a gente fazia individualmente, a gente via de um jeito, e quando eu, pelo menos, percebi, quando a gente fazia coletivamente, a gente tenta achar esse ritmo comum, que é como um espetáculo, né? Ele hoje vai estar de um jeito, amanhã vai estar do outro, né? Às vezes é um pequeno ajuste de velocidade, um pequeno ajuste de tensão. É que nem a Inês fala, né? Tu treina, 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 e depois, quando a gente vai improvisar com ela, ela diz, tá, agora esquece. Não pensa, não faz o sal, não faz o tronco lá do pialo, sei lá o quê. Esquece isso tudo. E eu acho que é natural pela própria evolução da pesquisa. Acho que a pesquisa já teve muitas caras diferentes, né? E ela sempre depende da cara de quem está participando. E eu acho isso bonito, porque também é a Inês reconhecer, a Inês estar aberta, né, para receber esse grupo de alunos e deixar esse grupo de alunos também pintar com essas ferramentas que ela está dando. Tem gente que é mais Caxias, que vai estudar, que vai ficar, que vai a fundo no dedinho da partitura. E tem gente que tá sei lá, vai ter mais... Gente, eu quero montar, como é que isso aqui vai pra cena? Por que a gente fica aqui nessa sala fazendo partitura e estalando o dedo para fazer movimento junto? E para onde que vamos? E até com as atividades paralelas que cada grupo foi fazendo. Teve um grupo que fez uma formação de Laban e daí chegou pra gente cheio do chicotar, socar, pressionar, empurrar, e a gente usava esse vocabulário para passar adiante, mas a gente teve outras influências, né? Isso foi mudando ao longo né, dos grupos de pesquisa. Pequenas mudanças são naturais, são até legais, né? Porque justamente mostra como o sistema está vivo, né? Que apesar de ser intrinsecado numa tradição, ele é uma coisa que se modifica, né? Mas quando é a partitura, na verdade, para um lado e a outra pessoa faz para o outro lado, daí já tem um problema aí, uma falha de comunicação. Essas diferenças, elas estão muito nos detalhes, né? O que daí também incomoda. Mas também, ao mesmo tempo, é legal porque a gente está interessado de saber, de aprofundar tanto os movimentos, que a gente se preocupa até com os detalhes dos dedos das mãos, das partituras, e que se alguém diz que é assim e outra pessoa diz que é outra, a gente fica meio incomodado, a gente quer saber alguma coisa certa, a gente quer ter uma orientação. O dedinho aí, eu não sei se esse dedinho tem na pesquisa ainda, que é um vício corporal que veio de alguém. A gente começou a se prender nos detalhes. Então, por exemplo, se a partitura da linguiça começa assim, e daí depois a gente vem e abre aqui, essa mão, ela fica aberta, ela fica assim, aí ela abre aqui, porque a gente não queria que ficasse no tanto faz. Mas foi um processo difícil também, mas foi um processo importante, porque o processo pedagógico acontece aí, né? Mas aí são 40 visões diferentes sobre o mesmo movimento. E aí é importante você conseguir ter algumas definições de padronização, vamos dizer assim, sendo que o que importa, na verdade, são os princípios desse movimento, os princípios que norteiam a construção dele. Então, não existe padronização de corpos, existe padronização de movimento e de princípio de movimento. Mas os corpos o corpo do Michael e o corpo da Leslie, são dois corpos muito diferentes. Às vezes a gente se preocupa muito com a forma da partitura, né? Em termos de movimento mesmo. Mas eu acho que a gente precisa pensar mais no que a partitura está ali para ser verificado alguns princípios da própria antropologia teatral, né? Se eu faço uma partitura com algum movimento que vai alterar o meu equilíbrio e a outra pessoa está fazendo de uma forma que o equilíbrio está sendo exigido um pouco mais, por que não pegar daquela pessoa aquela forma de fazer? E daí, durante transmitir, tem as dúvidas que surgem de vira-no-sina, são dúvidas que nunca tinham surgido antes, porque aqueles corpos nunca tinham dado contato com aquele movimento. Então, tu tem que jogar com tudo, assim. O pessoal em 2001 que foi a campo, que foi lá, que foi colher, foi gravar, foi pisar no chão, foi sujar a calça de barro, entendeu?
Em 2021 a vida é outra relação, a tecnologia, o compartilhar de informações online, né, a pandemia, a gente vive, a sociedade é outra. Se eu falar para você em estagnação, não, isso aí não era bom, não, assim não é bom. Se eu agir assim, eu vou estar fazendo aquele papel da pessoa que diz, não, no meu tempo que era bom. Evoluir ou regredir são palavras que eu não usaria nesse momento. Eu usaria manter-se conectado com esses princípios. A gente acaba formando uma rede, né? E só conhece a pesquisa quem participou dela e que passou de um para o outro, né? Então tem um segredo também, que é uma coisa de tradição. Então são 3 coisas. Tem a rede, o segredo e a tradição, né? Tradição viva, não vamos considerar a tradição como uma coisa rígida, né? Fixa, né? É aquilo que eu falei para vocês, é uma pesquisa viva, mas ela é tradicional porque ela passa, né, de grupo para grupo. No Oriente, por exemplo, é de mestre para discípulo, né? Ou de pai para filho, e no caso aqui é de grupo para grupo. Então, rede, tradição e segredo, são essas 3 coisas, e a ética e disciplina. No Oriente eles falam muito da flor, né? Que o segredo é uma flor, né? Que tu tem que cultivar. Tanto que, por exemplo, quando eu dirijo, é sempre coletivo, nunca sou eu que imponho, que digo, a minha concepção é essa e vocês vão seguir, seja o que for. E é isso. Não tem discussão, né? Eu não acho assim, né? O sistema vai ser esquecido, tranquilo. Não é essa a questão. Né? Não é essa a questão, é um pretexto. Para criar essa que eu acho que na nossa área é fundamental, né? Ética, disciplina, isso é fundamental. Que a escola, uma escola de formação, tu desenvolve isso, né? 29 de março, segunda-feira, aquecimento para Lulu. Tá, desculpa, mas o outro lado vai começar com o direito, né? Vai aqui, né? Tá segurando aqui, mão lá em cima, aí vai descendo. E a mão aqui é o ponto fixo, tá? Isso aqui não mexe. Desce, 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 desce. Aqui. E esse movimento. Oi. Nesse descer, a cabeça vai junto e o quadril também, tipo, em C ou não? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Tipo... Ai, a obra, meu Deus. A gente ficou 2020, 2021 só no online. E a gente foi muito na vontade de aprender mesmo, porque a gente não sabia sobre o que eram as partituras na prática mesmo. A gente nunca tinha visto os outros grupos, vários vídeos, a gente só tinha noção das pessoas que nos passaram as partituras, que foi o Gabi e a Nath nos mostrando os vídeos deles. E a gente com aquela pequena base, a gente, vamos aprender então, cada um da sua casa, cada um da sua internet. Foi caótico, foi bem caótico aprender. O Gabi e a Nath foram encontrando formas de conseguir passar pra gente, simulando que seria presencial. Tinham coisas que a gente não conseguia ver por conta do enquadramento da câmera. Tinha coisas que a questão de tempo e de ritmo do grupo era muito diferente, dava delay, travava a internet. Então, o Gabi implementou uma ideia de contagem pra gente, contagem de tempos. Então, a gente baixava o braço em 8 tempos, subia em 4, descia. E isso foi dando um corpo, né, pra norte. Tanto que a gente conseguia mesmo, EAD, a gente fazia as partituras e todo mundo terminava no mesmo tempo. Assim. Isso era muito legal quando acontecia, assim. Agora, por exemplo, vocês tiveram uma coisa que nunca aconteceu, vocês tiveram uma transmissão virtual. Eu fui à loucura, eu disse, não vai dar certo, não vai dar certo. E conseguiram, né? Conseguiram fazer, né? Foi difícil, foi. E eu nunca pensei que vocês, por ser encontros virtuais, que criassem esse vínculo. Mas criou, né? Isso é muito interessante.
A gente tinha as nossas conquistas, as nossas metas, de uma forma diferente do que os outros grupos que fizeram presencial. E a Inês né? gosta de deixar claro que ela achou que não ia dar certo. Eu achei que não ia dar certo. Mas acho que quando a gente chegou no presencial, de fato, esse ano, no início do ano, a gente teve uma noção concreta de como é potente o sistema, de como ele é real e de como ele afeta a gente de uma forma única, porque a gente se assistir pelas telas, a gente entende, vê o tempo, vê as posições, mas todo mundo ao mesmo tempo, fazendo no mesmo espaço, tem uma potência muito grande. O objetivo de todas essas 9 partituras, mais 5 educativos, todo esse treinamento, esse alongamento, é trabalhar a presença da atriz, do ator. E a gente não tinha presença física. Então, a gente estava trabalhando a presença física sem a presença física. Eu acho que o presencial tinha uma magia que te pegava, assim, acho que o suar, o cansar, e todo mundo ali junto, pegava um ritmo, era uma atmosfera que era criada e não era interrompida, assim, né? Tinha uma coisa, uma magia do encontro, e daí isso no virtual acaba ficando mais fragmentado, né? Tu fica mais, parte por parte, tu fica dentro da câmera, o corpo já não se liberta tanto, porque eu vou sair do grau da câmera, né? Então, tu já fica mais controlado e fazendo e olhando para uma tela, não olhando no olho direto do teu colega, ou às vezes nem olhando, mas aquele momento que a gente está olhando para o horizonte e a gente capta pela nossa visão periférica, né? O movimento que o colega tá e vai junto, e assim a gente está juntos na dança. E isso não tem virtualmente. Quando a gente está trabalhando com essa questão da tradição, e a gente pode perceber outras manifestações culturais que são através de um repertório de movimentos corporais, em que essa tradição ela é transmitida através de uma transmissão oral, né? Que não é escrita, que não está em algum lugar, assim, né? Que a gente possa abrir um livro, ler e, eu vou pegar essa técnica. A gente aprende essa técnica através de uma transmissão oral, né? Através de uma transmissão corporal. Então, para mim é muito necessário ter uma presença física mesmo na transmissão do treinamento. Essa questão de ser 2 dimensões, né? A gente está vendo através de uma tela, a gente consegue ver sempre 2D, de uma coisa chapada, né? E quando a gente está vendo ao vivo, a gente consegue ver essa tridimensionalidade. E principalmente por uma questão, daí falando da acrobacia de novo, que eu não consigo transmitir, fazer alguma vivência acrobática sem estar com a pessoa. Por uma questão de como a acrobacia está na dimensão do risco, né? Eu não consigo saber até onde a pessoa pode ir e até que ponto eu posso auxiliá-la, né? Até por uma questão de sentidos, assim, aqui a gente está se comunicando pela visão, pela escuta, mas como é que é o tato, como é que é o cheiro, não sei, assim, é uma coisa que tá para além, assim, né? É uma experiência mais integral mesmo, assim. E que a gente ainda está tentando descobrir como fazer isso e aplicar numa virtualidade, mas que para mim não tem a mesma potência. Eu tive uma mudança de pensamento muito forte, assim, de dizer, nossa, teatro online não, aula de corpo online não, para justamente, não, vamos lá, vamos se reunir, a gente precisa que isso seja vivo em nós, né? A gente precisa continuar esse processo de criação, criar essa egrégora, né? Criar essas pessoas que estão juntas fazendo arte, mesmo que isso seja remoto. A própria porta de entrada da mímica corporal eu tive na pesquisa, né? Que foi quando a Inês chegou para nós e falou, não, vocês têm que fazer o curso da Lila. A Lila Lanis, que teve em Porto Alegre em 2006. Quando eu comecei a estudar com a Lila, quando eu fui morar lá e tal, lá em Paris, e a Inês falava para mim assim, olha, né, e a mímica corporal? Eu acho que tu tinha que fazer da mímica a tua bandeira, eu acho que tu tinha que fazer da mímica o teu trabalho, né, a tua pesquisa. E elas diluem na rotina. Eu acho que tem esse espaço de experimentação que eu tive durante a minha graduação ali, com a pesquisa, paralelos, né? Eu acho que potencializou, assim, toda essa performance que eu trabalho e que eu gosto de executar, assim, esse encantamento com o corpo, essa quebra do corpo, esse corpo estranho, assim,
essa disponibilidade que vai sempre aumentando, novas imagens com o corpo. Às vezes é um objetivo outro, mas aquele exercício, aquela prática que eu fiz dentro da pesquisa, eu reciclo. Aprendi a expandir os meus limites, assim, né? A como trabalhar com os... Né? A trabalhar no seu estado limite. Porque é um exercício, né? E os teus limites têm que ser cada vez mais expandidos. Assim. Isso foi uma coisa que a gente conversou também bastante na pandemia, né? Quando a gente ia fazer outros trabalhos, ia fazer outras coisas fora, assim, ou até mesmo dentro de casa, varrendo o chão, a gente vê que, tal movimento lembra um pedaço da partitura X. Para mim, principalmente, a pesquisa me fez entender que o corpo assim, meio clichê, mas o corpo é muito importante. Quanto mais tu trabalha o corpo, mais tu descobre o teu corpo. E na pesquisa eu descobri muito o meu corpo. Eu descobri a dimensão que tem no meu corpo, eu descobri as principais qualidades que eu utilizo no meu trabalho corporal de atriz. Na verdade, a gente vê muitas técnicas e muitas formas de fazer teatro e de começar uma preparação física, e a pesquisa ela te centra em uma. Tu pode te identificar com ela ou não, tu pode gostar dela ou não, mas que ela dá um resultado, ela dá. A gente trabalha muito a coisa da técnica levar à perfeição, que a perfeição vai levar à espontaneidade. Não preciso fazer tudo que a pesquisa me deu, mas eu posso pegar aquilo que me identifica, que eu acho que funciona pra mim, para criar a minha própria identidade, assinatura. É muito legal, assim, tu ir fazer, agora eu tô montando meu estágio, fazer e ver que nas micro coisas a consciência corporal ela tá ali. A consciência que a gente aprende sobre o nosso corpo, que a gente aprende tá ali na prática. Tá o centro de força, tá a angulação, estão as torções, estão as linhas, tá o foco, tá a presença cênica. Então, eu acho que tudo isso, assim, é mágico, assim. A pesquisa, tipo, é uma formação, como se fosse um curso fora do DAD, né? E é uma das únicas pesquisas ali no departamento que ela une, tipo, a pedagogia, porque a gente passa de um grupo pro outro, une a parte prática e une a parte teórica. Mas o conhecimento que a pesquisa me deu de corpo, de aquecimento, de ética, atraso, falta, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Por que a gente tá todo mundo aqui fazendo exercício pela metade? Não, abre o olho, vai, puxa. Tem repertório de exercícios corporais, no sentido de como que eu aqueço. A gente faz exercícios da pesquisa. E até nessa coisa de a gente se encontra para treinar porque a gente quer. Porque a gente sabe que o corpo precisa manter o corpo treinado. Então a gente tá usando ainda isso no dia a dia. Acrobacia, muito. As partituras em si, não. A partitura é a desculpa para fazer tudo que a gente faz de corpo, né? Tu precisa ter um monte de ferramentas para chegar na partitura. A gente só não usa a partitura, a gente usa todas as ferramentas que estavam em volta. De procurar algo por trás. A gente não faz ciência como as exatas, em que a gente cria uma hipótese, daí cria um grupo controle, um grupo teste, daí faz não sei o quê. A gente vai fazendo e procura tirar conhecimento disso, né? Profissionalmente, a pesquisa me permitiu tentar coisas que eu nunca tentaria, se não... Por exemplo, motion capture é uma coisa que eu só fiz por causa da pesquisa. Eu tenho condições de fazer, eu sou muito boa nisso por causa da pesquisa. Como tu constrói a personagem depois que tu tem a pesquisa? Muda total. A minha construção é totalmente física. Totalmente física. Na Itália, eu fiz teatro na Itália porque eu tinha essa base que era totalmente sólida, que me dava confiança para entrar num casting, mesmo numa língua que eu ainda não era tão perfeita. Se tu tem uma coisa que te diferencia, que tu tem uma base física, por exemplo, que foi isso que me abriu várias portas. Eu peguei Mirandolina, entre 700 candidatas, foram 5 selecionadas. Então, e eu sei que a pesquisa foi um fator fundamental para passar no casting. Mas é essa confidência, essa certeza de que tu pode fazer, que tu consegue, que se tu te dedicar, se tu treinar, tu consegue. Vai conseguir. É uma coisa que a pesquisa me deu. Quando eu fui me aprofundando na mímica corporal, e eu nunca quis abandonar as partituras, tanto que ficaram, né, no corpo, eu fiquei pensando numa forma de dar uma tridimensionalidade para elas. Mudar essa frontalidade, que não fosse só chapado, mas que tivesse giros, que tivesse profundidade de ação, e eu recriei a partitura do X, mas é a ação de fazer um X. O que falta nessa figura?
eu pensei, tá, então eu vou fazer o chapista. É justamente o chapista que trabalha com o X. Então, esse chapista que vai fazer o X, que vai refletir na vida, vai pensar na vida enquanto ele faz o X, que vai trabalhar contra uma coisa que tá, uma crostinha que ficou, que ele tem que soltar, colocar esses pequenos coloridos nessa partitura. E, enfim, aí nasceu a partitura do chapista, que é uma derivação, uma ramificação, que já é a confluência da mímica com a pesquisa da Inês, né? E o meu objetivo é fazer isso com todas. Eu da pesquisa, eu acho que fiquei fora o Nico, né? Eu fui um dos que passei mais tempo praticando, porque depois, quando acabou a minha pesquisa, eu ainda ficava treinando com o Nico um tempo. Então, depois de um tempo sem fazer, eu sei que já deve fazer uns 3 anos que eu não faço o sistema, mas se eu parar numa sala ali daqui 3 dias, eu já tô com ele bem assim. Em 2012, a Inês passou eu estava morando em Brasília e a Inês foi dar uma palestra na Faculdade de Brasília, na UNB. E eu fui assistir e tal, e ela estava lá e deu pau nos vídeos, não funcionou. Aí ela, gente, não vou poder fazer. Aí eu falei assim, se quiser eu posso mostrar. Aí ela, você lembra? Falei, claro, bora. E eu fiz todas as partituras, todas, juro. É muito louco como isso fica no corpo. Eu realmente nunca mais tinha feito, mas só de lembrar mais ou menos ali na hora que foi necessário, eu percebi que isso estava no meu corpo. O X é um baita de uma chapa, e bota na chapa, e quebra o ovo, e bota o ovo fora, pega o sal. Nossa. Meu Deus, eu lembrei, caralho! Adri! Eu acho que super funcionou, porque os resultados que eu vi, assim, foram bem importantes. O Grupo Cerco é resultado da pesquisa, né? Trabalho sobre dramaturgia do ator, da atriz, trabalho de criação de solos, sabe? Com as partituras. Tudo isso, para mim, assim, é super demonstra que deu certo, sabe? Que não ficou restrita àquele sistema de treinamento. A pesquisa, ela dá um sentido para o aluno, né, que entra da importância de uma formação. Porque eles ficam 3 anos juntos, imagina assim, não é como nas aulas, que cada semestre tu fica com um grupo, né? Aqui são 3 anos com as mesmas pessoas, sabe? Então, tu evolui com elas, tu aprende com elas, tu descobre coisas com ela, tu ajuda ela, tu sabe? Sim, porque a convivência diária, a troca de dor, de alegria, conseguiu fazer acrobacia, conseguiu isso. Tem essa coisa de trocar, que é num nível muito básico de, tipo, sofrer junto, conquistar junto, viajar junto. Todas as portas e janelas que a pesquisa me abriu, as referências, elas me acompanham até hoje. As nossas oficinas práticas, elas complementam a tua formação, porque elas passam pelas tuas sensações. Uhum. É como um profissional da medicina, quanto tempo de prática ele tem que fazer? O que ficou para mim isso já, na verdade, veio da minha geração do DAD, naquele momento, não sei qual é o de agora, mas naquele momento, a minha geração, eu acho que aí foi também reforçado pela pesquisa, veio muito com esse pensamento do trabalho corporal, da potencialidade do corpo, né? da potência física desse dispositivo que é o corpo, enquanto processo de criação, que é algo que até hoje eu utilizo. Ator é corpo, né? Assim, não adianta você pensar em atuação sem pensar em corpo. Assim como não adianta pensar em atuação sem pensar em voz também. É preciso desmembrar essa frase e ir na verdade dela, não só na casca que ela carrega. Porque é muito maior que isso, né? Entrar na carne. Acho que eu me sinto grato e esperto por ter feito paralelamente a graduação, essa fase de outra graduação, né? Que é a pesquisa. Assim.
Eu acho que me deu uma propriedade memoral corporal, assim, né? Estou muito feliz de ter feito parte, de ter me desenvolvido como performer, como atroz, como ator, como educador, como pesquisador. Eu acho que ela pegou várias dimensões do que eu quero enquanto carreira mesmo, né? Sobre trabalho. Eu acho que ela pegou todas essas dimensões. Depois da pesquisa, eu tenho presença cênica, eu tenho precisão de movimento, eu existo antes e depois da pesquisa. São 2 corpos completamente distintos. Para minha vida profissional foi fundamental, mas também para minha vida pessoal, porque tu acaba tendo condições de te concentrar mais em alguns fatos. Se o teu corpo se concentra, o teu cérebro também se concentra. 3 palavras: persistência, coragem e imaginação. Técnica, risco, autoconhecimento. A pesquisa me ofereceu uma contribuição de conhecimento teórico prático. Depois eu fui procurar a antropologia teatral na fonte, né, que eu tive alguns encontros com o próprio Eugênio Barba, mas eu já sabia algumas coisas dos próprios princípios da antropologia na própria prática, pela pesquisa. Nosso próprio ofício, né, a gente reflete na própria prática, né, sobre aquilo que a gente está fazendo e sobre aquilo que a gente quer fazer. Eu acho que a minha expectativa é que eu ia ser, tipo assim, um super ator. E daí eu acho que a gente vai descobrir, pelo menos eu fui descobrindo, né, que o super ator, na verdade, é tu ir limando como um escultor que está na pedra, né, com um cinzel e um martelo lá tirando lasquinhas, sabe? E daí tu vai desvelando uma coisa que é muito mais profunda, né? E a gente estando assim em Porto Alegre, né, que é um dos polos teatrais do Brasil, e a pesquisa da Inês é única, né? Aqui, né, para nós, né? Normalmente tem que ir para São Paulo, tem que ir para fora para fazer essas coisas. E quando eu fui para Singapura, e eu lembro da minha primeira semana que eu tive que criar uma cena, e eu apresentei uma cena e todo mundo, inclusive os alunos antigos da escola, disseram: nossa, que precisão que tu tem. E é pesquisa. Aproveitar a Inês, que é uma mestra gigantesca. Sim. Às vezes eu sei que dá vontade de desistir. Acho que todo mundo já passou por algum momento assim na pesquisa, porque eu passei, meus colegas passaram. Mas eu acho que daí vem a coisa da transformação pessoal, né? Quando a gente não desiste, a gente persiste, algo muito grande move aqui dentro, sabe? Eu acho que a gente cria com as pessoas que a gente está trabalhando, que tiveram essa experiência de trabalhar muito juntas e criam essa noção de grupo e de amizade. Isso aí é insubstituível, assim. Então, a ponto de você poder ter uma troca real com as pessoas. Então tem um amor, assim, que ficou desse conhecimento contínuo, deles terem visto o teu fracasso, o teu lixo, o teu zero, o teu negativo, como eu digo, e de repente te ver, com uma postura, com um desenvolvimento, com uma chance de te mostrar num simpósio internacional. A gente se divertiu muito, acho que no fim das contas valeu muito a pena ter memorizado esse sistema, ter trazido para o corpo, ter criado em conjunto e também... E ter uma relação próxima com a Inês também, né? Que a pesquisa, ela... Apesar de ela não ter achado que ia durar tanto, somos a prova viva que durou a pesquisa, fizemos acontecer, mas agradecer muito, porque se não fosse ela também nos instigando e nos trazendo coisas novas, a gente não sendo muito generosa, né? Nossa, ela foi muito compreensiva. Para deixar de registro para todos os outros membros saberem que eles estão presentes nesse trabalho, eles estão presentes na história da pesquisa, na história da Inês com essa pesquisa também, do departamento, e que foi muito importante tudo isso, esses anos de contribuição, todas as pessoas que passaram pela pesquisa. Cada grupo foi único, cada etapa da pesquisa é única, e a gente tem muito a agradecer também. Agradecer a Inês, agradecer a todo mundo. E para mim, a Inês, apesar dela ser essa mulher que devaneia, que esquece, que enfim, que é sequelada, como a gente sabe, ela tem uma generosidade absurda. Para mim, a generosidade dela e a empatia dela
sempre estiveram em primeiro lugar. E eu guardo isso com todo amor mesmo e respeito. É muita generosidade, é muita dedicação. Ela podia simplesmente fazer uma pesquisinha básica, como todos os outros professores que eventualmente fazem pesquisa, a maioria nem faz. Mas não, ela tava lá se doando, né? Tenho muito carinho, tenho muito respeito e tenho certeza que não seria a mesma atriz sem a pesquisa. No fim das contas, ver a pesquisa continuar, ela é uma surpresa muito positiva, mas ela não me surpreende, porque a potência das pessoas que estão envolvidas e que levam esse assunto adiante com certeza chegaríamos aqui, sabe? Porque assim, pensa só, são 20 anos de pesquisa, quanto da classe artística de Porto Alegre já passou pela mão da Inês? Eu acho, né? Não sei ainda qual é o plano da Inês, mesmo que ela se aposente, né? Se ela não vai querer continuar nisso, né? Qual é o interesse de continuar dando aula, né? Me rejuvenesce. Para mim é fundamental, assim. Não só porque eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de contato com jovens, sabe? E eu preciso disso. Assim. Me renova, me levanta, me dá sentido, assim, sabe? Acho que é isso.